É, pessoal, uma das grandes fintechs brasileiras anunciou de maneira oficial para os seus colaboradores que todos devem garantir, no mínimo, 4 dias no mês de trabalho presencial. E eu digo mais, também foi comentado e anunciado como que vai ser 2024. Vamos conversar um pouco disso depois do break. A pergunta que acaba sempre vindo em qualquer empresa ou para qualquer colaborador dela, depois que a pandemia deu uma estabilizada, vai voltar ao presencial? Não vai? Vai ser híbrido, né? A gente já começa também a ver algumas vagas também já oferecendo híbrido ou presencial. E um dos pontos que eu queria trazer aqui uma discussão com vocês é a minha opinião, não tô falando que é a verdade absoluta, e nem faço questão de ser, só que trazer um pouquinho o meu ponto, ver se isso te ajuda de alguma forma ou se faz pelo menos um momento de reflexão. Que as empresas hoje estão querendo posicionar, talvez, como tem uma entidade chamada mercado, que os próprios pessoas da gestão, gerentes, diretoria e tudo mais fala, que tem um mercado, né? Então é uma entidade que é um mercado. Então se a partir do momento tem uma empresa, uma grande fintech, porque eu acho que talvez acabe virando uma tendência, porque uma vai acabar usando o pretexto da outra falando que é o mercado aí vai virar uma teia inteira, e no final das contas essa entidade mercado acabou sendo concretizada, né? Mas um dos pontos que a gente tem que levar em reflexão, por que tem que trabalhar presencial ou por que tem que trabalhar remoto, né? Acho que algumas condições têm que ser levadas em consideração que eu acho que não são levadas. Acho que são levadas outros princípios. Eu não vou entrar no mérito o que talvez cada empresa faça sentido. Tem empresa que alugou um prédio inteiro, ou tem empresa que alugou 5 andares, e tá com o contrato lá e tem que popular as pessoas. Pode ser. Ou pode ser outros casos de a gestão não está conseguindo, digamos, desempenhar, ou a gerência, ou a empresa, não está conseguindo ter um controle, uma microgestão daquele colaborador. E gostaria de, presencialmente, ou ele acha que presencialmente, ou ele ou ela, não importa, acha que presencialmente isso ajude mais. E graças a isso aumentaria a performance, aumenta o vínculo, e aumentando o vínculo, aumenta a interação, aumentando a interação, aumenta, sei lá, o projeto maravilhoso e tudo mais. Mas nem sempre é isso, né? Acho que cada caso é um caso e eu acho que isso tinha que ser levado em consideração. Tem pessoas que têm um setup, eu preparei um setup para trabalhar remoto. Eu vou presencial para minha empresa, não é sempre, mas eu vou, mas eu prefiro e me sinto mais confortável trabalhar em casa. Tem pessoas que não têm um setup ou não têm uma estrutura, ou às vezes é muito barulho e várias variáveis e faz sentido para aquela pessoa trabalhar presencial. Eu acho que faz todo sentido respeitar todas as opiniões. E no final das contas, a gente quer trabalhar na maneira mais confortável possível para a gente desempenhar e chegar na nossa mais alta performance, né? E para algumas pessoas, pegar o transporte, pegar, sei lá, 1h30, 1 hora e pouco de transporte e voltar é cansativo. Eu pego até relatos que pessoas que vão mais presencial do que eu e sempre se queixam disso, que é cansativo, e de fato é. Só que isso não é levado em consideração, porque para a empresa tem uma parte lúdica ali, que eles acham que no presencial vai ter alguma coisa mágica, e com essa coisa mágica vai fazer a diferença. E o ponto que eu acho, que aí é o meu ponto de vista, só uma percepção, que eu acho que mais pega, é que o mercado, essa entidade, né, sabe que o mercado não está tão propício para contratações. Se não está propício para contratações, significa que se a empresa começar a impor coisas, ela não vai ter tanto receio de perder colaboradores para outras empresas, porque o mercado não está tão mais quente como era antes. Então isso fica fácil para as empresas se imporem nos colaboradores, e os colaboradores hoje, que tem muito amigo meu que também ficou desempregado, e quem está trabalhando tem essa preocupação, vai acabar acatando ou vai acabar escutando aquilo, né? Tipo, vou ter que trabalhar presencialmente. Melhor do que ficar sem emprego. Que eu vi nos comentários da thread que eles comentaram dessa grande fintech que fizeram esse anúncio, né? E eu tenho a mensagem que foi dita ali para eles, né? Que eu vou estar lendo para vocês. Que a partir de 2023, todos devem garantir um mínimo de 4 dias no mês de trabalho presencial. E a partir de 2024, essa frequência mínima passa de 4 para 8 no mês.
Então, não só está dizendo que 2023 vai ser de uma forma, já está anunciando o dia 2024. Só que se você parar para ver também, para quem já estava acostumado, ou acabou se acostumando, ou acabou até mudando, não é meu caso, tá? Mas acabou mudando de cidade, porque se acostumou e se beneficiou de maneira positiva do presencial, já começa a ver que talvez vagas tenham sido abertas de formato declaradamente híbridos ou de maneira declarativa presencial. E a parte lúdica de trabalho onde você quiser, aproveite, né, essas coisas, ficou em segundo plano. Por quê? O mercado não está tão aquecido. Se não está tão aquecido, não tem por que você promover algo para atrair pessoas e para reter pessoas. E isso acaba mudando um pouco o cenário até do mercado, né? Porque, como digamos, isso vai acabar ficando mais quente e vai ficando mais tendencioso, as empresas vão acabar se posicionando mais nisso, né? Até para justificar outros papéis ou, enfim, outros gastos talvez que tenham na empresa. Um ponto que eu achei bem interessante que falaram para mim, e não é mérito meu, mas achei bem interessante, eu acho que isso, no meu ponto de vista, deveria ser a linha. Eu não acho problema o presencial. Acho que cada empresa faz o que você quiser e cada colaborador, infelizmente hoje, talvez não tenha tanta flexibilidade para se movimentar como antes e tendo as opções, né? Ou se movimentar ou, enfim, aguentar até onde pode ou, enfim, sei lá. Mas um ponto que eu queria trazer em questão é que é interessante trabalhar presencial? Depende. Por que depende? Se tem um evento ou tem alguma coisa mais marcante para ir no presencial, porque assim, a parte do presencial tem a parte também social, né? Acho que entra muito no mérito essa parte de social. Entra também no mérito um pouco de controle, provavelmente, e um pouco de justificar algo que está fazendo, ou está acontecendo, ou está pagando, ou enfim, não vou entrar tanto nessa seara. Mas, se você quiser que eu entre, até deixa nos comentários. Mas o ponto é, faça sentido ir para o presencial. Se precisa ir para o presencial, faça valer a pena. Agora, o que vocês de empresa ou até os colaboradores, a gente também tem que entender que ir para a empresa para ir por ir e não interagir ou ficar com calls remotas não faz sentido para o presencial e não deveria ir. Acho que deveria ser uma coisa opcional. Ou se for algo que a empresa quer estabelecer como cultura, né? Essa palavra eu adoro. Uma empresa grande, ou algumas empresas grandes que têm cultura, aí dentro da cultura tem outras empresas, tem outras culturas, aí fica um universo, multiverso da cultura, né? E se quer preservar a cultura, essas coisas, existem outras formas e outros procedimentos, né? Mas se quiser fazer sentido o presencial, faça alguma coisa para isso. E não simplesmente imponha que tem que ir presencialmente e simples assim. Se você quiser, caso você seja de uma empresa com cargo alto ou trabalhe nela, ou dono de uma, usar a entidade de mercado é muito fácil. Difícil é explicar, que quando as pessoas perguntam por que tem que ser presencial, por que disso, não faz sentido, trazendo propriedade, nunca é explicado. Então, seria interessante, em vez de fazer um anúncio, mandando e-mail para os colaboradores sobre isso, explicar o porquê de fato é verdade, né? De repente, fica um pouco mais claro para todo mundo. Eu acho que é isso. Beleza? Bom, gente, eu esqueci de falar, mas aquelas coisinhas de YouTube, se inscreve no canal, deixa seu like e valeu!